saúde, força e luz. Vejam, assim que a elite reprimiu as revoltas, ela faz um acordo. Que acordo? Em 9 anos, ela mexe na Constituição 2 vezes. Uma emenda constitucional chamada Ato Adicional e uma lei de interpretação ao Ato Adicional. O que é importante perceber? Por que o Brasil tem tantas constituições? Você já parou para pensar sobre isso? Por que nós temos tantas constituições? A nossa amada Inglaterra tem uma Constituição que é de 1215. Os Estados Unidos têm uma Constituição que é de 1787. Por que o Brasil tem tantas constituições? É pelaquela coisa que eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Vamos discutir isso. Infelizmente, os nossos senhores deputados e deputadas não sabem o que é uma Constituição. O próprio nome já diz, é aquilo que constitui um corpo. Quando eu faço regime, eu não posso, eu não devo engordar e emagrecer nos ossos, embora isso seja possível. Por quê? São os ossos que me permitem locomover, são os ossos que dão o rosto. Então a Constituição, ela é o osso do país, ela é a cara do país e ela não deveria mudar tanto. Pode mudar? Pode, quando é muito necessário. Mas no Brasil nós chegamos ao paroxismo, virou uma brincadeira. Nós temos Constituição de 24, Constituição de 1891, Constituição de 1937, Constituição de 1946, Constituição de 1967, feita pelos militares. Aí eles fizeram uma segunda que o pessoal não quer que diga que é uma Constituição, mas é uma Constituição. Os inimigos dos militares não querem que se diga que 69 foi a Constituição, 1969, e a Constituição de 1988. Segredo. Por que tem tanta Constituição? Porque, infelizmente, cada grupo da elite que chega ao poder, ele faz leis egoístas que permitem somente o seu desenvolvimento. Ainda não foi feita uma Constituição pensando na pátria, pensando em todos os brasileiros, não em apenas um grupo. Então, quando os cafeicultores tomam o poder, eles fazem uma Constituição para eles. Evidentemente, quando os industriais tomarem o poder, aquela Constituição impede que eles governem. Depois, agora, em 1988, fez-se uma Constituição, e eu estou sendo neutro, muito favorável aos trabalhadores. Isso está impedindo os empresários de deslancharem. Daí a necessidade de se pensar nas reformas, que não significa tirar direito do trabalhador, não significa prejudicar o trabalhador, mas pensar, permitir que os empresários cresçam, para que o Brasil possa crescer. Porque há uma luta. O dinheiro do governo não é o dinheiro do governo, como o povo pensa. Quando nós compramos uma bala, você sabe muito bem disso, nós pagamos imposto. Esse imposto tem que ser distribuído. Então, tudo que a população brasileira gera de riquezas, todo o nosso PIB precisa ser distribuído. A distribuição do PIB é feita pelo governo central. Daí a necessidade de um governo central que saiba distribuir esse dinheiro de tal maneira que você não tenha revolta, revolução, quebra-quebra. Essa é a mágica do economista. Como dividir esta grana, esse leite? E uma coisa, esse leitinho, porque, vamos comparar, é uma teta gorda, gostosa, cheia de leite, e pouca gente, ou somente um grupo poderá mamar. Aprenda isso para sempre. Nós temos agricultores, nós temos industriais, nós temos grandes comerciantes que compram produtos importados, nós temos donos de banco, nós temos os sindicatos e agora nós temos a economia digitalizada. Cada um desses grupos briga entre si, por isso que eu digo, a elite não é uma burguesia, ela briga entre si
pelo dinheiro do governo. Por quê? Se o dinheiro vai para a agricultura, faltará para a indústria. Se vai para a indústria, falta para o grande comerciante. Então, muitas vezes você vai ver, e eu vou mostrar isso, que o grande comerciante é contra a industrialização do Brasil, que o agricultor é contra a industrialização do Brasil, que o industrial tem que brigar com o agricultor. Essa briga é que nos interessa, porque ficar do lado certo para que a grana vá para esse lado e esse lado desenvolva o país, porque todos os países do mundo têm um carro-chefe, tem uma parte da economia que puxa o mundo todo. Na época da ditadura militar, só para você se lembrar, era a produção de automóveis. Então, cada época, você tem uma indústria, uma economia que precisa puxar todas as outras. Foi assim na Rússia comunista, foi assim na Idade Média, é assim nos Estados Unidos, é assim em qualquer lugar. Obrigado.